Glória a Deus, eu queria deixar uma palavra para a sua meditação neste dia. A palavra de Deus, ela diz que quando o Senhor Jesus veio a este mundo, ele veio com uma missão de restaurar a criatura com o Criador. E para ele cumprir esta missão, ele precisou separar alguns homens para iniciar a sua obra, para implantar a sua igreja aqui na terra. E ele escolheu o seu colégio apostólico, e depois da sua morte e ressurreição, ele subiu ao céu. Os seus apóstolos ficaram na incumbência de estabelecer a igreja aqui na terra pelos ensinamentos dados por Jesus. E o principal dos ensinamentos de Jesus foi o amor ao próximo e a comunhão entre irmãos. Jesus prezou muito isso, ele ensinou muito sobre isso. E os seus apóstolos, em todas as cartas apostólicas, você vai encontrar ensinamentos de comunhão e união entre irmãos, porque Deus não criou diversas igrejas, ele criou uma única igreja, que é a igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, a igreja fundada por Jesus Cristo, aquela igreja em que ele disse: Pedro, sobre esta pedra edifica a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então esta igreja de Deus é chamada de igreja universal ou igreja católica, que é a igreja de todos. Quando se diz católica, não é a católica apostólica e romana, é a igreja católica, apostólica e cristã, porque ela veio de Cristo. Então esta igreja Jesus fundou, e ele há diversidades. Por exemplo, tem muitos ministérios: Assembleia Batista, Brasil para Cristo, Universal do Reino de Deus, Igreja do Evangelho Quadrangular, e por aí vai. Isso são ministérios, e os apóstolos ensinaram. Ele disse que há diversidades de ministério, mas é um só Espírito que opera tudo em todos, porque a igreja é única. A igreja de Deus é uma só igreja. Ele diz que há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor. Mas tem pessoas que estão fazendo de igreja partidos políticos ou time de futebol. Cada um torce pela igreja que acha melhor, e cria-se grupos, como estava na igreja primitiva, que as pessoas estavam se idolatrando e se apegando a homens. Paulo disse: olha, quem morreu na cruz não foi Paulo, não foi Apolo, não foi Pedro, não foi Ceifa, não, quem morreu pela igreja foi Cristo. Então é a Cristo que devemos estar ligados. Você precisa sim ter a sua igreja local. Como o escritor sagrado dos Hebreus, ele disse: não deixa a sua congregação como é costume de muito. Quando ele fala da congregação, ele está falando de igreja local. Igreja local, digamos que a sua igreja seja Assembleia, digamos que a sua igreja seja Batista, ou seja qual for a denominação, que seja o nome da sua igreja, mas nós somos todos juntos da igreja do Deus vivo. Essa é a igreja que devemos nos unir e devemos ter comunhão uns com os outros. A Bíblia diz: olha, se possível, tenha paz com todos os homens. Então não precisamos levantar barreiras, criar diferenças, proibição: o crente não pode ir na igreja A, não pode pisar na igreja B. Irmão, toda igreja que é de Deus, que vive regida pela palavra de Deus, ensinada pela palavra de Jesus Cristo, esta igreja é verdadeira, esta igreja é autêntica. A tua igreja talvez ela não tenha ainda nenhum reconhecimento nacional, nenhum reconhecimento do governo federal ou da Receita Federal, mas ela já foi criada, ela já é física, ela já existe. Então ela faz parte do ministério, da igreja do Deus vivo, porque ela tem que estar ligada. A igreja, elas se ligam pelo poder da palavra de Deus. É a palavra quem liga nós uns aos outros. Não se sinta melhor do que o seu irmão por a sua igreja ser maior ou mais antiga. Não se sinta: eu sou mais crente, ou para ser crente tem que ser da igreja X. Não, para ser crente tem que ser de Jesus. Para ir morar no céu tem que ser de Jesus. Nós precisamos largar as diferenças religiosas, as diferenças ministeriais, e nos apegar a uma só fé, a um só batismo e um só Senhor, Deus e Pai, Senhor de todos, por todos e para todos. A Ele a glória, a honra, o louvor e a majestade. Você deve estar ligado em Cristo. Ele disse: se vós estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, tudo o que você quiser vos será feito. Se liga em Jesus.
Uai, seu app de vídeos curtos.